Fala galera, o vídeo de hoje está muito bom, ele é perfeito para você que já está entendendo um pouquinho mais sobre investimentos, para você que já está pensando um pouco mais no cenário econômico do país, tentando entender por que esse investimento hoje está tão bom, por que esse outro aqui está ruim, e pensando por que será que deve acontecer daqui a 5 anos, quando a economia toda girar. Será que o investimento ruim vai ficar bom e o investimento bom vai ficar ruim? Esse vídeo aqui vai te agregar muito, a gente vai falar sobre essas oportunidades que existem hoje no mercado, para a gente plantar sementes pensando em colher frutos no futuro. E esse vídeo vai te deixar muito na frente da maioria das pessoas, porque elas não entendem, não enxergam esse conceito. A manada nunca enxerga esse conceito, tá? E você tem que se distanciar da manada para poder se aproveitar das oportunidades reais que existem. Bom, antes de começar, a única coisa que eu queria te pedir é para você deixar um gostei nesse vídeo, para você se inscrever no canal. Cara, só de ver que uma pessoa fez isso, já faz o meu dia de coração. Então eu te peço encarecidamente, se você gostar desse conteúdo, faça isso. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, feedback, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ficar feliz demais de responder e te ajudar. Beleza? Mas vamos lá. No vídeo de hoje você vai entender algumas coisas. Você vai entender como é que o mercado está afetando os investimentos hoje, de onde é que... como é que está sendo esse movimento do dinheiro. As pessoas estão tirando dinheiro de alguns investimentos e colocando em outros. E que oportunidades são essas que estão surgindo por conta dessa movimentação. E no final, como é que a gente pode se aproveitar dessas duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. A gente está no momento de Selic alta. E em momentos de Selic alta se dá bem quem tem o dinheiro pronto na mão para usar ele, para comprar, para... enfim. Isso não se aplica só para o mercado financeiro, isso se aplica para qualquer coisa na vida. Em momentos de Selic baixa, a economia está muito aquecida. As pessoas conseguem pegar empréstimos de banco com uma taxa muito pouco abusiva e elas vão querer comprar imóveis, vão querer consumir no geral, vão querer empreender, porque não vai valer muito a pena você deixar o seu dinheiro parado, por exemplo, numa taxa Selic a 4% ao ano, né? Você não vai querer deixar o seu dinheiro parado numa renda fixa rendendo 4% ao ano. Por que você vai querer isso? É muito melhor você tentar arriscar ele, empreender, criar um negócio, você conseguir rentabilizar e, porra, você conseguir pagar todas essas taxas que são baixas relativamente do banco com esses seus ganhos. Num cenário de Selic alta, o oposto acontece. Não à toa, a Selic é uma das principais ferramentas de controle da inflação que a gente tem, que o Banco Central tem e usa para fazer um pouco desse controle. Selic alta hoje, 14,25% ao ano. Quem que vai querer tirar o dinheiro de uma renda fixa tendo rendimento de renda variável, sabe, sem risco nenhum, para tentar empreender, para investir em ações, para investir em fundo imobiliário, para comprar um imóvel? Quem é que vai tentar pegar um empréstimo com o banco, um financiamento imobiliário para comprar uma casa? Ninguém vai querer fazer isso. Só que o que acontece? Pela oferta e pela demanda, né? Imagina que você quer comprar uma casa. Essa casa precisa ser vendida. Num momento de Selic baixa, muita gente vai estar disposta a querer comprar. E por culpa disso, oferta e demanda alta, o preço desse imóvel provavelmente vai estar muito valorizado. Os imóveis, no geral, ficam mais caros. No cenário de hoje, no cenário atual de Selic alta, pouca gente vai estar disposta a fazer isso. Os preços vão acabar caindo. Por quê? Porque os imóveis os lançamentos estão acontecendo, as empresas construtoras precisam ganhar dinheiro também. Elas vão tentar vender independente do momento da economia. Só que elas não podem cobrar o mesmo preço que elas cobrariam com uma Selic baixa. Não vai ter gente querendo comprar. E aí por que se dá bem quem tem dinheiro na mão pronto com uma Selic alta? Porque essa pessoa consegue se aproveitar dos preços baixos, por exemplo, dessa casa aí que eu dei de exemplo para comprar, sem ter que depender de banco para, por exemplo, pegar um financiamento e ficar pagando taxa abusiva. Porra, a pessoa já tem o dinheiro na mão, ela vai ter o poder de barganha e vai poder comprar num preço mais barato. E a mesma coisa vale para os investimentos no mercado financeiro. Quando a Selic está alta, os investimentos de renda fixa, obviamente, ficam muito mais atrativos. Hoje, como eu falei, a gente tem... Você não encontra isso em nenhum lugar do mundo. Tem até gringo colocando dinheiro aqui no Brasil para poder se aproveitar dessa taxa. Hoje você encontra IPCA mais 8% ao ano. Isso significa 8% de ganho real. Seu poder de compra todo ano vai crescer 8%. Isso não existe. Isso é surreal. Só que, quando as pessoas estão girando o dinheiro delas de uma renda variável, de ações, de fundos imobiliários para colocar na renda fixa, porque elas não estão dando muito resultado agora, o preço desses ativos vai cair, também pela oferta e pela demanda, né? O preço dessas ações vai cair, menos gente vai querer comprar, o pessoal tem que baratear o preço da ação para conseguir se desfazer delas. E é aí que entra
o pulo do gato. Quem tem o dinheiro na mão já preparado para ser usado, consegue tirar um proveito muito grande disso. Porque a pessoa consegue tanto se aproveitar das grandes taxas de renda fixa, que tem que ser aproveitadas, não me entenda mal, mas ela consegue também plantar essas sementes na renda variável, que ninguém está querendo agora, porque as pessoas não pensam muito no longo prazo. A manada faz isso. Ela só vê o que está acontecendo com o mercado, o que está valendo a pena e se movimenta. Ela compra na alta e vende na baixa, que é o oposto que você tem que fazer. Agora, de fato, é o momento para você começar a plantar essas sementes. Porque a economia vai girar. Do mesmo jeito que o preço do imóvel vai oscilar, né? Os imóveis vão ficar caros, depois eles vão ficar baratos, vão seguir essa economia do país, os investimentos vão ter isso também. Vai ter um momento que a renda fixa não vai estar atrativa. Digamos que a Selic caia para 4%. Ninguém vai querer deixar o dinheiro deles parado ali. Eles vão colocar o dinheiro deles em ativos de risco. Vão empreender, vão investir em ações, fundos imobiliários. E o momento mais importante de um investimento de renda variável é o momento da compra. As pessoas acham que é no momento da venda, não sei porquê. O momento da compra define 90% do seu esforço ali para ganhar dinheiro com a renda variável. Se você compra uma ação no momento certo, 90% do trabalho já foi. O resto é esperar. O resto é esperar. E eu digo tranquilamente, agora é um baita momento. As ações das empresas estão sendo vendidas por muito mais barato do que elas realmente valeriam. Se você olhar, por exemplo, o Banco do Brasil, cara, uma empresa aí que está há centenas de anos aí, já viu várias crises, você sente um certo conforto, digamos assim, por culpa dessa trajetória dessa empresa. Você fala, cara, olha o que ela já passou por crise de 29, já passou por crise de 2008, perdão, porra, já passou por pandemia, O que vai acontecer? O que precisa acontecer para o Banco do Brasil quebrar? Eu não sei. E se você olha o balanço patrimonial dessa empresa, você vê que ela desde 2023, mais ou menos, ela só está subindo. É uma empresa lucrativa. O patrimônio dela está aumentando. E existe um indicador muito legal para ações chamado P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial. Isso aqui vai basicamente te falar se você está pagando caro ou barato por aquela empresa. Por exemplo, se a gente tem um P sobre VP de 0,5, isso significaria dizer que a gente está comprando uma empresa de R$1 milhão por 500 mil. Se o P sobre VP está 1, significa que você está comprando a empresa de R$1 milhão, que tem um patrimônio ali de R$1 milhão, por R$1 milhão. Você está pagando o preço de fato dela. Um P sobre VP de 1,5 significa que você está pagando R$1 milhão por uma empresa de R$1 milhão. Você está pagando mais caro para aquela empresa. Cara, e você encontra empresas como essa, isso aqui, pelo amor de Deus, não é uma recomendação, não tô te recomendando investir em Banco do Brasil, tá? É só um exemplo prático, verdadeiro, inclusive, para você entender que existem oportunidades. Empresas lucrativas, empresas que, cara, você vê o balanço patrimonial subindo e você vê o preço dela constante ou até caindo. Esses dias o P sobre VP do Banco do Brasil estava 0,85, acho que ontem estava 0,9. Cara, isso é literalmente você comprar uma empresa de R$1 milhão por 900 mil, sendo que ela é lucrativa. Ao longo dos últimos anos ela só tem lucrado. Então é óbvio que vai existir um reajuste aí quando essa economia der a flipada, quando ela girar, quando a taxa Selic cair, as pessoas perceberem, caraca, tá muito ruim ficar na renda fixa, vamos para a renda variável. Só que é aí que entra o grande acerto. Você tem que vender ao som dos violinos. Tem aquela frase famosíssima, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. É exatamente isso. Ninguém quer saber de renda variável agora, fundo imobiliário, ninguém quer saber de ações. Tá tudo muito ruim. E isso abre oportunidade. Enquanto as pessoas estão falando mal, não significa também que você tem que comprar qualquer empresa, qualquer fundo imobiliário, qualquer ação. Não é isso que eu quero dizer. Você tem que aproveitar esse momento para estudar. E a gente ainda tem uma janela aí, provavelmente a Selic vai continuar subindo um pouquinho, talvez toque em 15%, a gente não sabe. Mas existe esse sentimento no mercado. O Banco Central já avisou que provavelmente vão ter algumas altas ainda da Selic. Então você tem tempo para estudar um pouco mais sobre renda variável e tentar encontrar essas oportunidades. E não precisa investir, óbvio, não é para investir tudo, mas planta essas pequenas sementes. Planta. Daqui a alguns anos isso aí vai te dar um retorno. Quando todo mundo estiver querendo comprar, você já vai estar vendendo, lucrando com isso. E as pessoas que vão estar comprando naquele momento, no futuro, quando for o momento errado, elas vão perder dinheiro. Por quê? Elas vão comprar achando que vai subir, só que aí vai começar a cair, porque a economia vai ciclar de novo. E elas vão vender, porque elas vão ficar com medo. E é assim que elas perdem dinheiro. A maioria das pessoas faz isso e perde dinheiro dessa forma. Então você não pode seguir a manada. Então vamos lá. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo explicando mais
sobre Banco do Brasil ou outras empresas que, porra, na minha opinião, estão valendo a pena, deixa um gostei, se inscreve no canal, que eu vou entender que é um conteúdo bacana de se fazer, para te ajudar. Inclusive investindo na prática, né? Porque eu não sei se muita gente aqui sabe investir em ações na prática, e isso é importante de saber fazer. Mas não acho que você tem que também deixar de lado os investimentos de renda fixa. Você tem que tentar partilhar um pouco. Você tem que focar em botar um pouquinho em renda variável agora, aos poucos, tenta fazer isso de forma mensal, constante ali, investe um pouquinho, aproveita demais essa renda fixa, porque ela que vai te dar essa gordura para suportar esses ciclos de economia, de altos e baixos da economia, e vai plantando essas sementes. Porque uma hora essas sementes vão te dar frutos, cara. E esses frutos normalmente podem ultrapassar ali, ultrapassar o que a renda fixa vai te oferecer durante aquele período. É por isso que é renda variável, né? Você se arrisca para ter uma projeção maior de retorno. Quando eu estava começando a investir, eu lembro de pensar muito nessa frase do compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E eu ficava um pouco confuso, eu ficava pensando, cara, porra, Selic baixa, vamos lá, Selic baixa, essas ações devem estar com um valor muito acima do que elas realmente valem. E a renda fixa está sendo bombardeada. Ninguém quer a renda fixa agora. Ninguém quer 5%, 4% ao ano sem risco. As pessoas querem mais que isso. O que será que vai acontecer então se eu comprar renda fixa agora, já que ninguém quer? Será que ela vai subir quando a Selic subir também? E a resposta é não. Na verdade, se você compra, por exemplo, um Tesouro IPCA+, naquele momento de Selic baixa, hoje você estaria ferrado, porque se você tentasse vender antes do vencimento, você perderia muito dinheiro, porque tem títulos sendo vendidos, títulos muito melhores sendo vendidos para o público, para o povo, e além disso você ia estar com dinheiro preso ali, sem poder investir nesses títulos melhores, né? Então, o que eu vejo agora, que talvez seja dúvida de muita gente também, é que a taxa Selic alta significa momento bom para ir ao mercado fazer as compras. É isso. É você agora fazer compra. Se você tem dinheiro na mão, quem tem o dinheiro pronto para ser usado numa taxa Selic alta se dá bem. Comprar imóvel. Comprar imóvel é bom agora. Financiar não é bom, mas comprar é bom. Dividir esse seu dinheiro em investimentos com renda variável, renda fixa, você já está montando a sua cobertura para passar aí um inverno longo, talvez, que a gente nunca sabe quando são esses momentos de Selic baixa. E inverno entre aspas, tá? Porque quando a gente fala que a Selic está baixa também, isso para o país é muito bom, porque o país se desenvolve economicamente. Só que a Selic alta ela é boa para a gente que investe. Então é saber aproveitar bem esses momentos e enxergar dessa forma os cenários econômicos para você poder tomar as melhores decisões. Essa é a principal dica que eu tenho para dar no vídeo de hoje, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, não deixa de se inscrever no canal, deixar um gostei. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima. Forte abraço!